A análise de dados é provavelmente o aspecto mais complexo de todo o processo de investigação em qualquer estudo. Em particular, na análise de dados qualitativos, existe um conjunto de ideias e de conceitos que é importante analisar. Eu vou utilizar uma metáfora que me parece muito interessante para falar e para procurar caracterizar o que é a análise de dados, em particular análise de dados qualitativos. E vou usar a metáfora do CERN, o acelerador de partículas existente na Europa, e cujo objetivo é exatamente a análise das partículas microscópicas que constituem a matéria. O CERN é um grande acelerador de partículas, ou seja, um grande círculo onde são colocadas através de sistemas eletromagnéticos, são colocadas em movimento partículas e essas partículas aceleradas ao longo deste grande círculo do qual vê esta imagem, na parte superior, a imagem do interior. Estas partículas, depois de aceleradas, são colocadas a embater noutras partículas, provocando a sua dispersão, portanto, provocando o seu desmembramento. Este processo permite fotografar entre aspas, através dos meios técnicos apropriados, permite perceber o que acontece quando existem essas colisões. Ora bem, este processo de separação, o processo de separar os elementos constitutivos de um determinado objeto, é o processo de análise e é isso que, no fundo, na prática, se realiza quando nós fazemos análise de dados. Portanto, a análise envolve sempre encontrar os elementos constitutivos e isso é feito através de categorias ou categorias conceptuais, como alguns autores preferem falar. O que é que são categorias? Categorias são conceitos, bem? São ideias que são indicadas pelos dados, não são os dados propriamente ditos. As categorias são os conceitos associados aos dados. A categoria cada conceito é descrita através das suas respectivas propriedades. E, portanto, quando nós falamos em categorias, estamos a falar em conceitos que procuram explicar aquilo que é o facto ou as situações observadas. A ideia é, naturalmente, que se consiga, a partir da definição de categorias e da sua interligação, se consiga construir hipóteses, laços, ligações entre essas categorias e as suas propriedades, no fundo, desenvolver teoria, isto é, desenvolver explicações para os fenómenos que nós, ou as situações que nós observamos. Fala-se muitas vezes em teoria substantiva, quando nos referimos a este tipo de criação de ligações entre conceitos, e a teoria diz substantiva porque ela refere-se explicitamente àquela situação observada. Por exemplo, se eu estiver a observar processos de e-learning numa determinada área profissional, eu posso formular como questão, como grande problema, como é que os processos de e-learning se desenvolvem numa determinada comunidade profissional, mas aquilo que eu vou fazer em termos de análise de dados diz respeito apenas a uma situação concreta. Imaginem um curso específico. E, portanto, o que eu vou elaborar é teoria substantiva acerca desse curso, acerca, portanto, desse campo empírico em que eu fiz a minha recolha de dados. Essencial para o processo de análise é sermos capazes de gerar questões analíticas. Questões analíticas são questões ligadas a conceitos. Por exemplo, como é que se processa a planificação e a implementação de um curso de e-learning? É uma grande questão. Uma questão analítica é quais são os recursos, ou qual é a natureza dos recursos que eu devo empregar, que eu devo utilizar para planear um curso em e-learning numa área específica de formação. A questão que se coloca com frequência é a origem das categorias, a origem dos conceitos. Naturalmente que em qualquer projeto, em qualquer dissertação,
em qualquer estudo, é importante que a leitura que nós fazemos da literatura relevante nos traga exatamente os conceitos importantes e, portanto, nos permita identificar os conceitos importantes no estudo que vamos realizar. Eu chamo isso muitas vezes o pedir emprestado conceitos a outros estudos. Naturalmente que é fundamental quando eu vou inspirar-me noutros estudos, em artigos, em livros, eu devo fazer a referência completa e clara a esses artigos, a esses livros nos quais me inspirei. Portanto, eu peço emprestado, eu costumo dizer, eu tenho bons amigos, bons autores a quem eu peço emprestado os conceitos que eu utilizo e que eu recontextualizo no estudo concreto que vou realizar. Nós podemos, para além da inspiração na literatura relevante, podemos, e muitas vezes devemos, definir as categorias que vamos utilizar. Mas é importante chamar a atenção para os nomes das categorias, porque nós devemos evitar utilizar designações para as categorias que tenham já uma tradição forte na literatura. Por exemplo, se eu estiver a estudar a aprendizagem em processos de e-learning, não fará muito sentido eu definir como categoria a ideia de assimilação. A menos que eu explique muito bem o que é que eu pretendo dizer com assimilação, porque encontrarei, evidentemente, de imediato, uma conotação muito forte com aquilo que é o conceito de assimilação no sentido de Piaget. Há, portanto, determinados nomes, determinados conceitos, determinadas designações que estão muito bem estabelecidos na literatura e, portanto, devemos ter cuidado com a escolha dos nomes das categorias. Como é que se desenvolve categorias? O processo base é, para além da identificação da ocorrência dessa categoria, por exemplo, no relato de uma dada observação ou no texto de uma dada entrevista, é comum utilizar a contagem, isto é, determinar a frequência com que determinada categoria surge nos dados que eu recolhi. Por outro lado, é muito frequente também eu procurar e tentar encontrar regularidades, ou seja, através das propriedades das categorias, encontrar padrões de ocorrência. Ao mesmo tempo, eu posso agrupar elementos que parecem semelhantes, segundo um dado critério, fazer o que os anglo-saxónicos designam por clustering, de tal maneira que eu consiga, a partir daí, desenvolver novas categorias. Portanto, a produção de resultados, quando se está a fazer análise de dados de natureza qualitativa, envolve necessariamente jogar com as ideias. Muitas vezes dizemos jogar probabilisticamente com as ideias, no sentido de que, quando nós estamos a procurar explicações para factos observados ou para um discurso preferido numa dada entrevista, nós estamos naturalmente a procurar ir mais longe do que aquilo que é o dado que nós temos, aquilo que é a descrição da observação feita ou o texto da entrevista que obtivemos. Esse procurar ir mais longe implica, como já foi referido, a separação dos elementos constitutivos desses dados que nós temos, implica muitas vezes que a organização dos dados seja realizada com vista à promoção das condições para nós encontrarmos regularidades e, portanto, podermos a partir daí formular conjecturas, formular hipóteses de trabalho. Há uma preocupação muito forte em encontrar, por exemplo, convergências, o que são elementos que aparentemente encaixam uns nos outros, o que são conceitos que se relacionam de forma harmoniosa, assim como é importante procurar o pensamento divergente, ou seja, procurar colocar hipóteses e se de facto esta opinião não correspondesse à prática que está a ser relatada por uma determinada pessoa numa entrevista. Portanto, há uma variedade de situações e de estratégias que nós podemos seguir para desenvolver teoria acerca dos dados que recolhemos. A ideia fundamental é jogar com as ideias que nos são colocadas através dos dados.